Poxa, por que a vovó guardou essas joias? Qual o sentido? Deve valer um bom dinheiro. Fuga para a Vitória, originalmente conhecido como Escape to Victory ou simplesmente Victory, é um filme de guerra esportivo produzido entre os países americano, britânico e italiano, lançado em 1981. Dirigido por John Huston e é estrelado por Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow e o Pelé. O filme é sobre prisioneiros de guerra que estão presos em uma prisão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que jogam uma partida de futebol contra um time alemão. Em 29 de dezembro de 2022, morreu um dos maiores ícones do esporte mundial, o Pelé, símbolo maior do futebol brasileiro. Estava internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, estado de São Paulo, desde 29 de novembro de 2022. Na sequência de uma infecção respiratória, a morte foi confirmada pela família nas redes sociais. Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz. Escreveu Kelly Nascimento, filha do Pelé, no Instagram. Se é verdade que a fama de Pelé se deve aos títulos que venceu na revolta, durante um breve instante ele tentou lançar uma carreira no cinema e na televisão. A sua participação mais célebre foi no filme Fuga para a Vitória, do cineasta John Huston. Na produção de Hollywood, passada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, Pelé, com seus 40 anos, Sylvester Stallone e Michael Caine são prisioneiros num campo de detenção nazista, quando um grupo de oficiais resolve organizar um jogo de futebol entre a equipe alemã e os aliados prisioneiros de guerra, numa tentativa de revelar a suposta superioridade da raça ariana. Os prisioneiros aceitam o desafio para tentarem fugir ao intervalo.
Ao longo da produção, assistimos a treinos da equipe que juntava várias outras estrelas reais do futebol mundial. Transformadas em atores. Pelé, claro, a grande estrela da equipe, que impressionava toda a gente com os malabarismos que fazia. Durante o jogo, no final do filme, Pelé é agredido e machuca um braço, mas acaba por regressar ao jogo para marcar um golaço de pontapé de bicicleta no final do filme. Sylvester Stallone começou a treinar futebol nos fins de semana das folgas durante as filmagens do filme Falcões da Noite, lançado também em 1981. Stallone recebeu treinamento do goleiro campeão da Copa do Mundo da Inglaterra, o Gordon Banks. Inicialmente, Stallone deu pouca atenção ao conselho de Gordon Banks, pois não achava que o treinamento era necessário e se jogou de forma imprudente no primeiro dia de filmagem do filme Fuga para a Vitória. Eventualmente, Stallone caiu no chão com tanta força que deslocou um dos ombros e quebrou uma das suas costelas, deixando-o fora das filmagens por vários dias. Quando ele voltou, Stallone prestou muito mais atenção ao que o Gordon Banks estava dizendo a ele, mas ainda sofreu vários ferimentos leves durante as filmagens, incluindo outra costela quebrada. Após o término da produção, Stallone comentou que a experiência tinha sido mais difícil do que lutar nos filmes do Rocky Balboa. Michael Caine admitiu que a única razão pela qual ele concordou em atuar em Fuga para a Vitória foi a oportunidade de trabalhar ao lado da lenda do futebol, o Pelé. Além de atuar no filme, Pelé também auxiliou na coreografia de todas as jogadas nas cenas das partidas de jogos de futebol durante o filme. Michael Caine, que na época tinha 47 anos, e suas habilidades no futebol, foi dito que ele era horrível jogando futebol e ele não conseguia nem correr 20 jardas. Sylvester Stallone quebrou um dedo tentando impedir o Pelé de marcar um gol. Sylvester Stallone chateou seus colegas de elenco e a equipe de produção ao se recusar a comer com eles e desaparecer em Londres ou Paris todo fim de semana ao viajar em um jato particular. Além do Sylvester Stallone e o Michael Caine, o resto dos jogadores aliados que jogaram no jogo eram verdadeiras estrelas do futebol de vários países ao redor do mundo, principalmente das décadas de 1970 e a década de 1980. Alguns deles realizaram as manobras pelas quais ficaram famosas, como o Pelé com um chute de bicicleta. Sylvester Stallone perdeu cerca de 18 quilos para este filme.
porque ele não queria que um prisioneiro de guerra parecesse um boxeador olímpico e sentiu que precisava dessa redução de peso para realizar as tarefas de um goleiro de futebol. Sylvester Stallone disse que o cineasta John Huston não estava muito bem de saúde, que ele gostava de trabalhar com John Huston, e Stallone queria que o filme fosse muito mais melancólico e que o campo de prisioneiro fosse sombrio. Fuga para a Vitória não foi um sucesso nos cinemas, mas no início da era da TV a cabo, com os rudimentares da On TV, Select TV e os primeiros estágios da HBO, ele foi muito exibido e ganhou popularidade. O filme foi inspirado na história real do FC Dinamo Kiev, que derrotou soldados alemães num jogo de futebol, enquanto a Ucrânia era ocupada por tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Segundo o mito, como resultado da vitória, os jogadores ucranianos foram todos fuzilados, entre eles o padeiro, que era goleiro e formou o time. A verdadeira história é consideravelmente mais complexa, já que o time disputou uma série de partidas contra times alemães, saindo vitorioso em todas elas, antes de qualquer um deles ser enviado para campos de prisioneiros pela Gestapo. Como o filme se passa nos primeiros anos da ocupação alemã da França, provavelmente entre 1941 ou 1942, o personagem do Pelé, o cabo Luiz Fernandes, é identificado como sendo de Trinidad e Tobago, não do Brasil. Como os brasileiros não entraram oficialmente na guerra contra as potenciais do eixo até o final de agosto de 1942, com os primeiros contingentes da Força Expedicionária Brasileira chegando à Itália em julho de 1944, da mesma forma o personagem do astro argentino Osvaldo Ardiles, Carlos Rey, não é identificado como sendo de qualquer país em particular. Nice pass. No problem there for the keeper. Neat rebound. Oh, well played. Good defending. We'll now have two halves of sudden death. The first team to score will win the match.
defender. Great pass. That's a yellow card. So a free kick here in a dangerous position. Fantastic goal. Goalkeeper stranded. The final score then, 1-0. With you for what should be a fascinating match. A packed stadium here to see this match today. The team's getting ready to start what we hope will be a classic encounter. Now it's time for kickoff, so we'll take you over to Andy Gray and John Motson. First, it's John. Yes, I think we could be in for a great game here. Both sides will want to win this one in front of this big crowd. Yes, anything can happen here. I think we'll both try and deny the White Players any space.